E 37, a visão de um vale de ossos secos. Passagem conhecida, mas pouco compreendida. Porque aqui, na verdade, o Senhor apresenta uma visão acerca do povo dele. Israel aqui é apresentado como um grande exército que foi abatido numa peleja, e esses corpos ficaram esticados, jazendo em terra e ao relento. Então, com o tempo, esses corpos se deterioraram e ficou somente a ossada. Então, muitos pensam que a visão aqui é de um cemitério, mas não é. A visão aqui é de um campo de batalha, onde eles morreram, mas não foram enterrados. O que, diga-se de passagem, era uma verdadeira vergonha quando uma pessoa morria e não era enterrada. Vamos ler aqui, ó. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, quer dizer, em virtude, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele tem uma visão. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Quer dizer, o superlativo aqui, sequíssimo, para dar aquela intensidade de algo que está quase praticamente esfarelando, né? Mas não esfarela. Aí diz assim: e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Vejamos, esse vale simboliza o povo de Israel, que foi para o cativeiro, e automaticamente é um símbolo de derrota. Mas ele está dizendo para Ezequiel, Ezequiel, pode isso aí voltar, retroceder? E Ezequiel falou, eu não sei, mas o Senhor sabe. Ele falou assim, então abre a tua boca e profetiza. Lembrando, profecia aqui não é que o elemento planeja, é que é uma palavra inspirada por Deus para que automaticamente cumpra-se aquilo que são os seus desígnios. Aí diz no 5, assim diz o Senhor, a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então vamos lá, ele está dizendo o seguinte, o Ezequiel, você está vendo essa visão aí? Esses ossos podem reviver? Ele falou assim, tu sabes. Ele falou, então certo, profetiza, porque eu colocarei nervos, farei crescer a carne, trarei a pele, e aí eles terão espírito. Você percebe isso? Ele está falando em relação aquilo que foi derrotado na guerra, e Israel foi derrotado numa guerra, numa batalha, e automaticamente morreu. Só que Deus está dizendo que ele vai trazer a ressurreição para eles, ou seja, que Israel ressurgiria através de um ato soberano dele. Por isso que o efeito é o contrário, já percebeu? Ele fala de nervo, aí depois do nervo carne, em cima da carne pele, e depois da pele o espírito. Então, na verdade, ele está mostrando aqui que ele faz e fará a todo momento o povo dele reviver. Porque na verdade a visão do cativeiro, ele fala assim no 7, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que fez um rebuliço, e os ossos se juntaram osso ao seu osso. Ele está dizendo, olha, aqui teve um grande barulho, um ruído, e começou um rebuliço. Quer dizer o quê? Os ossos que estavam separados nas suas cartilagens, nas suas junções, eles voltaram a serem religados. E automaticamente religados como eles foram, passou a desenvolver um processo de transformação. Olha aqui, ou melhor, de retrocesso. Aí fala assim, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu a pele sobre por cima, mas não havia neles espírito. Olha que coisa maravilhosa. Ele está dizendo aqui o seguinte, tem que tomar cuidado para não pregar aqui. Olha só, a questão toda aqui é o seguinte, quando o negócio começa a acontecer, o processo começa a acontecer, você vê que ele retrocede, né? Ele vem dos ossos separados, se juntam, aí o rebuliço parece que começa a juntar, aí vem o nervo, aí vem a carne, aí vem a pele, aí falta o espírito. Falta o espírito. Aí no 9 diz assim, e ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Veja que na verdade
ele fala o espírito no singular. Muitos não entendem isso. Ele não está falando dos espíritos das pessoas, ele está falando do Espírito de Deus, que tem que entrar no sistema. Esse cadáver, ou esses cadáveres, não são pessoas, é símbolo de um povo que é Israel. Por isso que não tem que entrar neles os espíritos, mas sim o Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, porque Deus espalhou e eles perderam na batalha, mas Deus traz de volta, e o Espírito de Deus novamente fará com que eles venham a reviver. Quando ele fala sopra sobre estes mortos para que vivam, quer dizer, é a composição de Israel que torna-se uma pessoa perante o Senhor. Ele diz, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Quer dizer, esta visão aqui é uma visão de Israel, que foi abatido numa batalha, foi ao cativeiro e agora diz que volta. Então, quando o Espírito de Deus volta, o exército se coloca de pé. Agora, um detalhe que tem que ser relevado aqui, ser comentado, é porque no hebraico, veja bem, quando você fala espírito, a palavra espírito significa vento, sopro de vida, hálito, que é o ruá, e o ruá é de Deus. Só que no hebraico não tem diferença, não tem maiúsculo nem minúsculo. Então, na verdade, quando você lê espíritos, todos os espíritos vai vir com a letra minúscula para nós. Alguns autores colocam com maiúsculo ou minúsculo, mas entenda isso, só existe uma maneira de você identificar o espírito se é de Deus ou não, porque vem referente ou ligado ou a pessoa, ser humano, ou a Deus. No caso aqui, o espírito não seria o espírito humano, que a pessoa fala, espírito com E minúsculo. Não existe. O hebraico, quem entende é o hebraico, sabe que no original não existe esse papo de minúsculo ou maiúsculo. O hebraico é uma letra só, ela só, não tem maiúsculo e minúsculo. Agora, quando se faz a tradução, coloca-se ou não um E maiúsculo ou minúsculo, mas isso não serve para identificar se é o Espírito de Deus. Você tem que ver a referência à pessoa da oração, a pessoa ali do diálogo, para entender. Vamos lá. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Veja, são toda a casa, e não todas as casas ou todas as pessoas. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Veja bem, quando ele fala de sepultura, você pode falar, mas lá não era um campo de batalha, agora é sepultura. Não, sepultura aqui não é a terra de Israel, sepultura aqui é o cativeiro. Então ele está dizendo que vai trazer ele das sepulturas, ou seja, das suas cavernas, das suas covas, que na verdade é símbolo do exílio, do cativeiro, e ele diz que vai trazer a essa terra. Qual terra? A terra de Israel, a terra que eles saíram. Então isso aqui é uma promessa milenial, que se cumpriu parcialmente, veja bem, parcialmente, para a tribo de Judá em retorno do cativeiro 1. Mas na verdade o grande cativeiro é o retorno de todas as tribos de Israel, as 12, sem faltar. 13, e sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, que é retorno do cativeiro. E porei em vós o meu espírito e vivereis e vos porei na vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, tipo assim um registro, né? Por Judá e pelos filhos de Israel. Veja, as duas casas, norte e sul, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. A mesma coisa. Quando ele fala assim, pega um pedaço de madeira, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Olha só. Aí ele fala assim, e você sabe que Judá e Israel, na verdade, compõem um único povo. Quando chega mais à frente, fala, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Isso aqui é um pouco difícil, mas do jeito que eu vou falar vai ficar fácil. Quando ele fala a primeira escrita, veja, ele coloca Judá e Israel no mesmo pacote, porque na verdade são o povo de Deus que voltam na totalidade. Mas no outro pedaço ele divide, casa de José, que é Efraim, que é igual ao norte,
Por que isso? Porque na verdade, quando ele fala por toda a casa de Israel, seus companheiros, é porque você tem uma ação na coletividade e uma ação na área da divisão. Por que isso? Porque nós entendemos que o primeiro cativeiro não voltou, que é a casa de José, que é o norte, mas na verdade Judá voltou. Então quando ele fala por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, ou seja, Judá foi e Israel já tinha ido. Judá voltou, Israel não, ok? Ele está falando do retorno do cativeiro. Aí quando ele fala, toma outro pedaço e escreve por José, vara de Efraim por todo Israel, ele já está falando de um fechamento, de uma junção no final que é totalmente milenial. Aí no 17, e ajunta um ao outro para que se unam e se tornem um só na tua mão, ou seja, virá um único grupo. Ó. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos declararás o que significa estas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor, eis que eu tomarei a vara de José que esteve na mão de Efraim, e as tribos de Israel, suas companheiras, que é o reino do norte, e ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão um só na minha mão. Difícil? Podia ser antes, agora já não é. Está falando de duas casas, a do norte e a do sul, como eu expliquei há pouco, e ambas estarão juntas em um momento específico, que você sabe que vai ser o quê? O cativeiro. Ou melhor, o retorno do cativeiro que dar-se-á no milênio, no fechamento total. E os pedaços de madeira sobre que houveres escrito estarão na tua mão, perante os olhos deles. Quer dizer, ele faria aquele teatrinho e eles falariam, ô profeta, o que é isso? Ele fala assim, isso aqui é sinal de que Deus vai juntar as duas casas. Aí ele fala assim, dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, bem claro, né? Para onde eles foram, e os congregarei todas as partes e os levarei à sua terra. Veja que ele fala filho de Israel, é totalidade. É complicado se a pessoa não tiver a noção introdutória disso, né? E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. Olha só que lindo aqui, ó. E nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações. E os livrarei de todos os lugares de sua residência, que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Então é bem claro, ele está falando de um período de unificação, restauração, reagrupamento desse povo. Isso só acontece no milênio. Agora olha que vem aqui, ó. E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Por que Davi? Porque Davi, na verdade, foi ele que reunificou Israel lá atrás. Na época de Davi, o Israel ficou unificado, porque estava disperso. E Davi, na verdade, ele é o símbolo maior de rei de Israel. E aqui fala que ele estará presente. E não é somente simbólico, porque Davi não somente simboliza Jesus, mas Davi estará presente no milênio. Veja bem, porque você sabe que no milênio, quando a igreja volta, e a igreja é composta pela totalidade dos fiéis, quando a igreja volta, Davi receberá o seu galardão, e ele reinará sobre todo Israel e será um pastor. Aí tu pode falar assim, mas como é isso? Como é que eles vão guardar os estatutos e observar? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aí você fala em Jesus, veja, Jesus será o Senhor do mundo e rei de Israel. E Davi será o segundo reinando com Jesus, administrando Israel. Isso aqui é na escatologia, né? Quem passou na escatologia entendeu. 25. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais. E habitarão nela, e eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. Olha aqui. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Por que seu príncipe? Porque o rei é Jesus. Então ele é o segundo. E farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo. Por quê? O milênio acabando, entra na Nova Jerusalém. E os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus. Como é que ele vai ser o seu Deus? Através de Jesus. Como é que o tabernáculo vai estar no meio deles? Através de Jesus. E o templo milenial. Ó. E eles serão o meu povo. E diz mais, e as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel. Quer dizer, que eu separo a Israel.
quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. O santuário no meio deles, na verdade, é o próprio Cristo reinando na terra, mas que a visão aqui só tem um total esclarecimento você trabalhando com o Novo Testamento. Sem o Novo Testamento, zero de compreensão aqui. Agora, algo muito maravilhoso é que nós verificamos que isso aqui entra em várias falas de Jesus. Quando Jesus secou a figueira, ele anunciava que iam sair da terra. E quando Jesus anuncia que a figueira seria replantada, isso está lá justamente no capítulo 24 de Mateus, ali exatamente cumpria-se o retorno, né? No caso das raízes à terra. E aí ele fala que passando uma geração, não passaria uma geração sem que tudo acontecesse. Então, na verdade, capítulo 37, capítulo importantíssimo, mas como você percebe, tem que entender. Não é somente chegar e sair falando, não é bem assim. Aqui a visão, ela é totalmente voltada para um plano milenial, com certeza com parcelas até mesmo históricas, com o retorno do cativeiro. Mas este foi Ezequiel capítulo 37.